estar aqui com vocês mais uma vez. Eu acho que nós tivemos aqui há um ano atrás, e em um ano tanta coisa muda, né? O lugar mudou, a igreja cresceu, tem mais crianças na igreja, e eu sei que tem mais crianças vindo por aí. Isso é uma bênção, né? É o crescimento de Deus na vida da igreja, esse é o crescimento ordinário. O Senhor, Ele nos dá graça e faz com que sua igreja cresça com o nascimento de filhos, e isso é uma bênção muito grande. Eu quero dizer que eu já dei a minha contribuição para o crescimento do reino de forma ordinária, não é? Eu já tenho 5 filhos, então eu desafio vocês que têm menos de 5 a me ultrapassar, não é? Eu não terei nenhum problema em reconhecer a sua vitória, não é? Nessa corrida pelo crescimento da igreja com filhos do pacto, com filhos da aliança. Eu fiz esse desafio no enterro da minha avó. Foi curioso agora, alguns meses atrás, minhas 2 avós se chamam Edith, e uma faleceu na sexta-feira e a outra faleceu no sábado seguinte. E no sábado eu estava no enterro de uma e falei ali, no domingo eu estava no enterro da outra e preguei no enterro dela também. E a minha segunda avó, as duas, a Edith, tiveram muitos filhos. Uma teve 10, a outra teve 14, né? E foram muitos netos também e bisnetos. Então, no enterro da minha segunda avó, e a gente que faleceu no sábado, e foi no domingo, o culto na igreja, aquela coisa, estavam lá 24 netos, 24 bisnetos, né? E eu desafiei eles a me ultrapassarem na quantidade de filhos. Tem uns que só têm um filho, tem uns que... Gente, os avós de vocês tiveram 14, o que vocês estão fazendo? Sejam corajosos, vamos adiante, né? E o engraçado foi que minhas avós foram enterradas no mesmo cemitério, e no sábado a gente enterrou uma. No domingo, quando a gente foi para lá, o enterro dela foi do lado da minha outra avó. As duas ficaram uma do lado da outra, enterradas assim. Estão conversando até agora, colocando o assunto em dia, né? Pessoal, é um prazer, como disse. Estou com Paulinho aqui e Gabriel. Felizmente as meninas, né? Fica difícil trazer todo mundo, as outras 4, mas a gente está aqui representando a família. A gente discutiu e pensou nesse tema, não foi, Oreb? De tratarmos o sofrimento à luz das Escrituras. Afinal de contas, quem nesse mundo, quem não tenha nascido aqui, que não tenha experimentado sofrimentos dos mais variados, na saúde, nos relacionamentos, nas questões sociais, ou porque nós sofremos com outros que sofrem, porque familiares, quando sofrem, nós sofremos juntos, sofremos com luto. A propósito, tenho pregado na igreja nesses últimos domingos sobre a morte, sobre a teologia da morte. Esse é um assunto que nós não gostamos de ouvir, nem gostamos de tratar, mas que é da máxima urgência, e nós, crentes, precisamos compreender que Cristo venceu a morte e Ele deu a morte como serva da igreja. Isso é um tema interessante, e nós precisamos nos deparar com a morte com coragem e contentamento, tanto quando nós partirmos, como quando os que ficarem se depararem com o luto, e ele é real, mas com um coração cheio de esperança. Então, esse tem sido a tônica nesses dias, porque tem muita gente sofrendo. Todos nós, nesse período aí de 1 ano e meio, quase 2 anos, conhecemos pessoas que partiram, ou pessoas que sofrem porque pessoas queridas partiram. E nós precisamos entender essa questão de sofrimento e como a palavra de Deus nos exorta a nos portarmos diante disso tudo. Então, pensando nesse tema, eu quero fazer nesses 2 dias, hoje, amanhã de manhã e à noite, uma passagem com vocês pelo livro de Jó. A gente não tem como expô-lo todo, claro, ele é imenso e cheio de detalhes, mas nesse período da pandemia,
eu me dispus a fazer um comentário devocional no livro de Jó, e eu não concluí, cheguei até que capítulo 35, 34, não sei, cheguei até aí, preciso concluir, e esses sermões são fruto então dessa devocional no período da Covid. Eu disponibilizei para a igreja, depois, Oreb, está disponibilizado aí também, você dá uma melhoradinha e coloca para a igreja, não é? Mas eu queria, a guisa de introdução desse tema, irmãos, olhar com vocês no capítulo 1 de Jó, o verso 1 ao verso 12. Então, abra, por favor, sua Bíblia nesse trecho e mantenha aberta. Nós veremos alguns aspectos introduzindo o nosso tema nesse final de semana. Jó, capítulo 1, verso 1 ao verso 12. O texto nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, louvamos ao teu nome. Bendizemos por esse momento precioso de encontro, comunhão, na presença do Senhor. Te louvamos pela liberdade de nos reunirmos, abrirmos a tua palavra, de louvarmos ao Senhor com cânticos. E pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, em especial nesse momento, em que, abrindo a tua palavra, desejamos ouvir a tua voz, sermos alimentados pelo Senhor, fortalecidos por ti. Portanto, fala-nos, Senhor, segundo a tua vontade, opera em nossos corações o teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. O grande tema do livro de Jó, irmãos, para além do sofrimento, é a capacidade de contentamento, de adoração e louvor ao Senhor no meio do sofrimento. A grande questão que é apresentada no livro é se o servo de Deus, ele pode adorar ao Senhor, ele pode ter contentamento no Senhor, mesmo no meio de circunstâncias que lhe são desfavoráveis. A questão nos nossos dias é que nós somos muito ligados em nossa alma e em nosso coração, em nossos anseios, às circunstâncias e aquilo que nos serve. Somos levados a adorar por aquilo que recebemos, e o relacionamento com Deus se torna um tanto quanto usual. O que esse livro vai apresentar
é exatamente uma teologia de alguém que adora a Deus a despeito das bênçãos materiais que receba. Alguém que mantenha o contentamento no Senhor a despeito das provações e das lutas. Nós poderíamos pegar o livro de Jó, lermos em paralelo com o livro de Filipenses ou com o livro de Apocalipse, que também propõe à igreja que recebe, as 7 igrejas da Galácia que recebem a carta do livro de Apocalipse, o contentamento no meio das provações. Esse também é o tema do livro de Apocalipse. O contentamento diante da morte, o contentamento diante da perseguição, o contentamento diante da perda dos bens e da família, o contentamento diante do mundo que esmaga a igreja, percebendo que há um Deus que se assenta no trono, que governa todas as coisas e que dirige tudo de forma perfeita, consoante a sua vontade, para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. Nesse trecho introdutório, e de fato é um trecho introdutório do livro, e o capítulo 1 todo é uma introdução que não é apresentada em forma poética, que é apresentada em prosa, demonstrando na sua introdução que se trata de uma história, que se trata de um relato real, de um testemunho de alguém que viveu, caminhou, que experimentou o sofrimento verdadeiro e real e que pôde também experimentar o contentamento no Senhor. Diferentemente do que muitas pessoas pensam ou querem dizer, o livro de Jó não é uma fábula. O livro de Jó é um registro histórico. Essa certamente era uma história que não era conhecida ou não fora conhecida apenas pelo povo de Israel. Uma história que era conhecida pelos povos. A minha tese é de que quem escreveu o livro de Jó é minha tese, o texto não diz, o texto não traz quem é o escritor, mas a minha tese é que quem o escreveu ou registrou na língua hebraica foi Moisés. É a minha tese. Você pode discordar dela, não tem problema nenhum. Alguns vão dizer que foi o próprio Jó que a escreveu. No entanto, a história ou o relato acerca desse sofrimento aparece em outros textos de outras línguas, no caldeu, por exemplo, e Abraão ou Moisés, como alguém que conhecia a cultura do seu tempo, ele conhecia a história de Jó e foi impelido pelo Espírito Santo de Deus a registrar essa história na língua do povo de Deus, para que o seu povo então soubesse quem é esse Senhor a quem ele serve. É interessante que a gente vai observar nesse texto de Jó alguém que tem uma experiência com Deus no período dos patriarcas. Provavelmente Jó foi contemporâneo no período de Abraão ou de Isaac. Ele esteve caminhando nas mesmas terras e talvez eles tenham, cruzado o caminho assim um pelo outro, talvez sem saber que o mesmo Deus havia convocado eles para uma experiência pessoal de caminhada, cada qual no seu aspecto. Abraão experimentou uma caminhada com Deus para que Deus operasse no seu coração e o levasse a perceber a vida que ele deveria ter diante do Senhor mesmo. Foi uma caminhada de sair dos caldeus e ir para uma terra que o Senhor mesmo lhe mostraria, uma experiência de ser conduzido pelo Senhor até os 100 anos de idade, sem ter o filho ainda da promessa. A caminhada de Jó foi outra, no mesmo período, uma caminhada de também ter maior intimidade com Deus, mas de outra maneira, de outra forma, sem precisar deixar a sua casa, mas perdendo a sua casa, e sem precisar deixar parentes, mas perdendo todos eles, também foi conduzido a um temor maior, a uma experiência maior. Isso nos diz, irmãos, que as nossas histórias, elas são conduzidas todas pelo Senhor de maneiras particulares. A minha história não é igual à sua, conquanto ela tenha o mesmo ponto de inflexão, que é a cruz, que nos conduz a uma caminhada na mesma direção, conquanto de maneiras diferentes, e conquanto nessa caminhada tenhamos a nossa trilha muito particularizada com o Senhor, caminhamos juntos ao mesmo fim, estaremos diante do mesmo Senhor no mesmo momento para viver a mesma eternidade. A diferença entre Abraão e Jó, ou entre o povo de Deus, os patriarcas e Jó, demonstra isso, que o Senhor opera
O Senhor conhece o coração de cada um e o Senhor, ele aplica o seu propósito de forma particular. Então, aquilo que o Senhor está lhe levando a viver aqui e agora, é aquilo que você precisa viver aqui e agora, na caminhada que o Senhor tem te chamado a ter com Ele e com o seu Espírito, para que você seja conduzido, então, à presença de Cristo de forma perfeita. Nesse trecho, a gente vê uma outra coisa, o caráter piedoso de Jó, o caráter reto de Jó, e uma descrição da sua família, uma descrição dos seus bens, uma descrição de como ele era totalmente abençoado por Deus e também totalmente dedicado a Deus. Jó aparece, portanto, nas Escrituras como um paradigma, um modelo do homem piedoso, modelo do servo que anda em retidão, um modelo de um sacerdote do lar, um modelo de alguém que se santifica e dá um bom testemunho na sua geração. E ao olharmos para isso, Jó se apresenta diante de nós como um homem completo a uma primeira vista. E nós somos levados a perguntar assim: o que mais poderia Jó aprender se ele era tão piedoso, reto e se desviava do mal? Há algo que ele necessita? Há algo que o Senhor ainda queria ensinar ao seu coração? Que mal poderia acontecer a um homem tão abençoado por Deus, coberto de sebe e tão íntimo do Senhor? Como nós bem sabemos, porque conhecemos a história, mesmo que não queiramos lembrar, a resposta a essa pergunta, que mal poderia acontecer a tal homem piedoso e reto, é: todos os males. Todos os males poderiam acontecer a esse homem piedoso, esse homem reto. E de fato, todo tipo de males, de maneira física e emocional, aconteceram a Jó. A gente não sabe quanto tempo durou essa saga de sofrimento desse servo de Deus, mas há etapas. Parece-me que levou um bom tempo. Isso não foi uma semana ou duas, talvez meses. Nós não temos como definir ou apresentar um tempo específico, mas o fato é que a história de Jó e aquilo que acontecia com ele se tornou conhecido no seu tempo, e a boca miúda, a coisa foi se espalhando nas cidades, de maneira que amigos que viviam distantes ouvem a realidade ou o sofrimento de Jó e saem da sua casa e vêm até Uz para consolar o seu amigo. Ele faz Bildade e Zofar. Eu os chamo de amigos da onça, porque eles vêm com o propósito de consolar, mas na realidade eles infligem um sofrimento ainda maior a Jó. Espero que dê tempo da gente ver isso mais adiante, no próximo momento que tivermos juntos. O sofrimento de Jó não foi só perder todos os bens, ou como nós conhecemos já, perder todos os filhos, ter a sua esposa lhe abandonando de forma obstinada, sofrer dores e enfermidades no seu corpo, mas foi o de ser exposto em praça pública, sendo acusado pelos seus 3 amigos. Não apenas isso, como Jó era um juiz e naquela cidade ele era imensamente conhecido e provavelmente já tivera julgado muitas causas, o texto de Jó, na sua caminhada, nos dá a ideia de que as pessoas que foram julgadas por Jó no passado e que de alguma maneira não gostaram da sua sentença, vieram para acusá-lo também. Então, o que o texto nos mostra é um homem em completa miséria, sentado sobre o monturo da cidade, e é isso que acontece. Ele sai dentro da cidade e vai para fora e se assenta no monturo, no meio do lixo da cidade, do despejo da cidade, e ali as pessoas vão para acusá-lo. Isso acontece por muitos dias e muitas semanas. Então, imagine o sofrimento desse homem. Todos os males podem
ou poderiam acontecer a esse homem. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: se Jó caminha na mesma terra que nós caminhamos, serve ao mesmo Deus, ou serviu ao mesmo Deus a quem nós servimos, se ele era carente do mesmo Redentor, do qual nós também somos, e ele tinha essa convicção e diz: afinal, o meu Redentor se levantará da terra. Se Jó, esse homem que servia ao mesmo Deus e caminha no mesmo mundo, e é carente do mesmo Redentor, passou por tantos sofrimentos, a pergunta que eu e você devemos fazer é: e nós? Que tipo de sofrimentos podem se abater a mim e a você? Por mais que não queiramos dar respostas, e talvez essa seja, a gente pode parar aqui e dizer assim: essa foi uma introdução, e se você não gostou, dou um tempo para você ir em casa e voltar só na hora do churrasco. Porque esse tipo de coisa que nós não queremos ouvir, com a qual não queremos nos deparar. Afinal de contas, no nosso tempo, irmãos, existe uma teologia da prosperidade que pulula aí nos púlpitos, não é? Há sermões fazendo cócega nos ouvidos, aos montes. Há uma teologia que fala de uma vitória certa aqui e agora, de um triunfalismo. Isso permeia as músicas do evangelicalismo, permeia os sermões se tornaram sermões terapêuticos. Me recordo, há anos atrás, e pregava um sermão falando sobre essa realidade, quebrando essa utopia, essa imaginação de que os crentes vivem numa bolha protetora, em que eles não serão alcançados por sofrimentos, nem a morte os alcançará. E um presbítero no final do culto chegou para mim e disse: pastor, não pregue esse negócio não pregue isso não, pastor, é muito ruim de ouvir esse negócio, pregue um negocinho bom, que deixa a gente animado. Bom, ainda não existia aquele camarada que conta piadas, né, sobre casais e tal, até deixou de ser pastor. Se tivesse, eu diria: vai ouvir Duarte, não é? Nós precisamos nos deparar com isso. E uma primeira coisa que eu quero pensar com você é que mesmo os indivíduos mais íntegros, mesmo os servos de Deus mais íntegros e retos, ainda são projetos inacabados e que têm muito a aprender. Por que Jó é levado a tanto sofrimento? Porque o Senhor queria usá-lo como testemunho? Porque o Senhor também queria que Jó aprendesse. E a gente vai olhar isso sobre o aprendizado de Jó no sermão domingo à noite. Então, eu não darei spoiler para vocês. A gente vai segurar um pouco essa questão do aprendizado. O texto, no verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Irmãos, há alguns personagens da Bíblia, e dentre eles Jó, personagens sobretudo lá no Antigo Testamento, que nos parecem mais como Avengers, super-heróis, cheios de poderes, intocáveis, que serão sempre vencedores. Mais do que Avengers, eles são perfeitos, eles não têm pecado, parece que eles alcançaram um patamar de perfeição e nada mais precisam aprender nessa vida. No entanto, essa é a impressão mais errada que nós podemos ter dos servos do passado, do Antigo, do Novo Testamento, daqueles que vieram antes de nós. E é resultado de um olhar apressado da vida deles, é resultado de uma falta de cuidado ao olharmos para o texto bíblico. A história da redenção, essa história providencial exposta na revelação de Deus, nos mostra homens e mulheres de carne e osso como nós, que tinham os mesmos medos que nós, que enfermavam como nós e que morreram como nós, com exceção de Enoque e de Elias. Os outros todos vieram a morrer. Enoque
não há um relato mais acurado da vida dele. Mas Elias, que foi levado pelo Senhor e não viu a morte, também teve os seus momentos de luta. Se lembra? Deitado embaixo do zimbro, no meio do deserto, pedindo a morte. Escondido numa caverna, com medo de Acabe e mais ainda de Jezabel. Porque uma mulher de bigode é a coisa que mais pode dar medo no homem. E ele se esconde numa caverna e passa um tempo imenso ali, alimentado por urubu, é alimentado por corvos, que trazem comida no bico para ele. Bom, que tipo de comida era aquela? Só o pastor Hebe dirá, né? Aquele que come de tudo, né? Pastor Hebe. Esse é o nosso Elias. Será o nosso Elias arrebatado como Horebe? Eu digo aos jovens que estão aqui, fiquem atentos para segurar a capa dele. Será porção dobrada. Fiquem atentos. Apenas para exemplificar como esses homens não são perfeitos. Lembra de Noé? Noé era um tipo de Jó no seu tempo. A sociedade da época de Noé foi a pior sociedade de todos os tempos da história da humanidade. Talvez você olhe para os nossos dias e diga assim: os nossos dias são muito difíceis, bom era lá no passado. É? Vai viver em Sodoma e Gomorra, então? Vai viver lá no meio dos Moabitas? Vai viver na Babilônia? Vai viver na Roma antiga? Você vê o que é uma sociedade apodrecida. Mas vá viver na sociedade da época de Noé. A sociedade de Noé era tão apodrecida, era uma sociedade tão má e corrupta, que quando nós queremos falar dos efeitos do pecado, a gente chama de efeitos noéticos do pecado. A gente usa esse termo se referindo àquela sociedade da época de Noé, dizendo assim, é quando o pecado ele alcança uma proporção imensa na vida do ser humano, na sociedade. O texto de Gênesis nos diz que Noé, no meio daquela sociedade, era um homem temente a Deus. Ele era um tipo de Jó no seu tempo. E é interessante, em cada período, em cada época, Deus preserva um remanescente fiel. Noé era esse remanescente. Jó e Abraão eram esse remanescente. Em cada época, e nos nossos dias difíceis, o Senhor também preserva um remanescente fiel. Mas Noé, esse homem íntegro no meio daquela geração do dilúvio, não era tão perfeito assim. Se nós chegarmos perto dele, nós percebemos que ele se excedeu no vinho. Pecou. E trouxe um problema para o seu filho, Cão. Claro, Cão é responsável pelos seus próprios atos, mas se o pai não houvesse embebedado, talvez aquela cena que trouxe maldição ao seu filho não tivesse acontecido. As consequências de um pai que perde o rumo se dá nas gerações que virão, se dá numa família que acaba enfrentando as consequências. O pecado é tão terrível, é como uma pedra jogada num lago calmo. As ondas, elas vão alcançar lugares tão distantes. E nós precisamos nos lembrar disso antes de pecarmos. Abraão, outro remanescente fiel dentro do seu tempo. O pai da fé, o homem que ouviu a voz de Deus no meio de uma nação ímpia, idólatra. Todavia, em algum momento, ele, que era o pai da fé, não teve fé. Ou teve mais fé naquilo que Sara lhe dizia, do que naquilo que Deus havia lhe dito. E tentou resolver o seu problema da falta de um filho do seu próprio jeito. Bom, o resultado está aí. As torres gêmeas desabaram. São descendentes de Ismael. O mundo hoje, a geopolítica do mundo hoje e as fronteiras do mundo hoje são definidas a partir da escolha de pecado que Abraão teve ouvindo Sara. Mais uma vez, as escolhas de um pai que perde o rumo traz consequências terríveis para a família. Em algum momento Ismael teve que ser mandado embora, porque Isaac estava de alguma forma sendo ferido ou machucado.
por Ismael e por sua mãe Agar. Você vai mais adiante, olha para José. Não, pastor, José é perfeito. Não tem pecado. José é um cara. José, ele foi injustiçado. Olha direitinho para José. No meio daquele tempo, tirando o olhar romantizado que temos dele, como um tipo perfeito de Cristo, e não é, o texto de Gênesis nos revela que ele era um jovem cheio de si, arrogante e mais, fofoqueiro. É o que o texto mostra, ele era mexeriqueiro. Ele ficava olhando o que os irmãos estavam fazendo para correr para papai, dizer painho, como a gente diz lá no Nordeste. Teus bruguelos estão aprontando. O senhor não vai fazer nada não? Ele ficava jogando, de alguma maneira, Jacó contra os seus filhos, os outros. Claro que a resposta ao pecado de alguém nunca pode ser mais pecado. A questão é que o pecado de José levou os seus irmãos a pecarem ainda mais. E o resultado deu o que deu. Mas você percebe Deus soberano, um Deus soberano sobre o sofrimento de José? José foi um daqueles personagens que também sofreu muito. Ele passou até o reencontro com seus pais, ou com seu pai. José passou cerca de 22 ou 23 anos no Egito. Ele foi jogado num poço pelos seus irmãos, foi vendido aos midianitas. Os midianitas revenderam ele numa praça pública a Potifar. Na casa de Potifar ele foi acusado injusta, falsamente. Foi condenado à prisão, lançado num calabouço. A gente fala em prisão, a gente está falando de um poço fundo, a gente está falando de uma masmorra. Ele foi lançado naquela masmorra, ele passou 3 anos naquela masmorra, achando que Deus se esqueceu dele. Sem perspectiva do que aconteceria, mas Deus resgata daquela situação. Ele sofreu. O sofrimento não acaba aí. A ausência da família, a ausência dos pais, também lhe trazia um imenso sofrimento. A prova está quando os irmãos de José vêm ao Egito, José os vê, José chora tão alto que o palácio do faraó ouve o choro de José. Havia um sofrimento emocional ali contido na sua alma imenso. Já teve essa experiência de urrar, de chorar amargamente, tão profundamente que todo mundo ouve na rua? José foi um que experimentou esse tipo de coisa, um sofrimento profundo. Mas ele, em meio a esse sofrimento todo, ele se levanta aos irmãos e diz: olha, não me temam, porque não foste vós que tentastes mal contra mim, mas o Senhor que me enviou adiante de vós. Ele tinha uma visão de quem era Deus, um Deus sentado no trono. Irmãos, assim como Noé, como Abraão, como José, Jó era um homem íntegro e reto. Todavia, ele não era um indivíduo sem pecados. Assim como Noé, Abraão, José e Jó, nós conhecemos o Senhor. Fomos justificados. Fomos redimidos, estamos sendo santificados. Mas conquanto busquemos piedade e retidão e temamos ao Senhor, estejamos buscando no sábado de manhã a melhor parte, ainda somos indivíduos que têm muito a aprender. Na realidade, sobre essa questão do aprendizado, eu imagino que a eternidade será o tempo eterno para nós conhecermos o Senhor. E quanto mais nós mergulharmos em quem Deus é, mais profundo Ele se tornará para nós. De maneira que quem julga conhecer Deus agora, não sabe de nada. Porque durante a eternidade, o conheceremos eternamente. E nunca chegaremos ao ponto, mesmo na eternidade, de dizer: agora nós conhecemos completamente a Deus. Porque a sua profundidade é infinita. E mesmo sendo eternos, por causa de Cristo, com a vida eterna, nós ainda somos limitados. E nos animaremos, desfrutaremos uma eternidade de gozo conhecendo a Deus. Isso é algo extraordinário, né? Já teve aquele momento de conhecer ao Senhor? Talvez o seu momento de conversão, no novo nascimento, quando
a voz, a vocação do Senhor se fez ouvida no seu coração e você abriu os olhos e viu o mundo com novas cores, se percebeu de outro jeito, percebeu que há um Deus sentado no trono, e isso trouxe imensa alegria. Talvez aqueles momentos em que temos de comunhão com o Senhor, tudo isso é muito pouco diante daquilo que experimentaremos na eternidade. Desfrutar da presença de Deus. Jó, ele estava sendo levado a isso. E nós que somos semelhantes a Jó, a José, a Abraão e a Noé, estamos sendo levados ao mesmo processo, irmãos. Se o justo Noé, o justo Abraão, o justo José, o justo Jó foram levados, por que nós não seremos? Por que nós não seríamos? Se é o mesmo Deus, na mesma história da redenção, nos conduzindo ao mesmo lugar. Não mudou nada. É a mesma caminhada e é o mesmo processo. A integridade e retidão de Jó, isso que o texto nos apresenta no verso 1 e que se repete no verso 8. No verso 1 é uma afirmação dada pelo próprio escritor. No verso 8 é uma afirmação dada pelo próprio Deus. Os homens diziam que Jó era reto, justo e temente a Deus. Mas Deus também dizia isso dele. Havia uma coerência naquilo que os homens viam e naquilo que Deus via. Talvez esse seja um processo difícil para nós. Uma vida espiritual cristã coerente, em que aquilo que as pessoas veem a nosso respeito é exatamente aquilo que Deus vê acerca de nós também. Tem muita gente vivendo o personagem, né? O personagem do temente, o personagem do reto, o personagem do piedoso. Mas Deus não vê o personagem, Deus vê o coração. Que tipo de coração Deus tem visto em nós, né? E esse caráter, essa maturidade de Jó, ela era uma postura que resultava de comunhão com Deus, que resultava de uma experiência com o Senhor, mas que o levaria a uma postura também diante da aflição. Ele manteve sua integridade, ele não titubeou diante das acusações e das propostas que teve até de abandonar o Senhor, diante das dúvidas, e ele teve muitas dúvidas, e nós também temos. Ele se voltou ao Senhor. Na realidade, irmãos, a poesia hebraica é mais cheia de dúvidas do que afirmações, já percebemos. O salmista, ou os salmistas, fazem questionamentos o tempo todo. O livro de Provérbios faz questionamentos, o livro de Eclesiastes faz mais afirmações. Mas o livro de Jó é cheio de questionamentos, em que Jó diz assim: eu não entendo, eu mantive os meus olhos puros, eu me desviei do mal, eu sou um homem reto, Senhor, onde tu estás? Tu me abandonaste. Ele tem dúvidas imensas, mas a sabedoria nos leva a entender, irmãos, que nos momentos decisivos, nos momentos mais difíceis da vida, nós devemos nos refugiar em quem Deus é. E é exatamente aí o lugar em que Jó se refugia. E nesses dias, então, em que veremos a saga de Jó, nós vamos perceber algumas coisas. Nós vamos perceber que nessa saga, a sabedoria aplicada à vida e às circunstâncias da vida dos crentes, essa sabedoria, ela é vivenciada de maneira prática no momento da aflição, no momento da dor. Essa sabedoria é reflexo de uma postura de coração que demonstra algumas características: temor a Deus e uma caminhada se desviando do mal. O temor a Deus, eu não vou gastar muito tempo nisso, mas a gente precisa entender. O temor a Deus é o antídoto para todos os medos. Para todos os medos. Você tem medo de sofrer? Eu tenho. Se você não tem, depois me dá a receita. Você tem medo de morrer? De morrer não, eu só tenho medo de sentir dor. Os crentes dizem normalmente isso, né?
É interessante, sabe? Houve um bispo, no período da perseguição aos reformados da Inglaterra, houve essa perseguição por parte da igreja anglicana, e ele era o arcebispo de Cantuária. E ele foi acusado de ser um reformado nos moldes da Europa continental, de ser um calvinista. E ele foi então condenado à morte. E ele foi condenado à fogueira. Na noite que antecedeu o martírio dele, um bispo procurou para que ele então se arrependesse ou desmentisse tudo o que ele havia pregado antes. E assim ele não seria morto. E ele teve medo. Naquela noite ele teve medo. E ele assinou o documento. Ele assinou o documento negando a sua fé. E ele passou aquela noite em claro, atormentado, atribulado. E o temor que ele teve naquela noite foi um temor que ele não teve da própria fogueira. Quando amanheceu, ele manda chamar o mesmo bispo. Ele diz: eu quero voltar atrás no que eu assinei. Eu vou continuar pregando e dizendo tudo aquilo que eu disse até agora. Então levaram a fogueira. E quando ele chega na fogueira, ele pede para não o amarrarem. Ele vai sozinho ao poste e depois que ele chegar ali, o amarram. E ele pede que a fogueira seja acesa e ele bota a mão que assinou o documento até que ela vire um torrão. E ele diz: essa foi a mão que pecou contra o Senhor, que ela sofra primeiro. Veja, o temor a Deus é o que leva a uma aparente loucura, não é? Mas não é. O temor a Deus faz com que nós não temamos a fogueira, faz com que nós não temamos os leões, faz com que nós não temamos o sofrimento, faz com que nós não temamos o mundo, não temamos o inferno. Recentemente, com um irmão, um irmão chinês que está na nossa igreja, um sino-americano, e ele falava, ele é um empresário muito bem sucedido, ele tem uma empresa, uma multinacional na área de tecnologia que está em mais de 20 países no mundo. E ele tem como proposta formar pessoas para estarem em países através da sua empresa para pregar o Evangelho. E ele entrou recentemente num dos países mais fechados do mundo ao Evangelho, um país comunista. Ele montou a empresa dele lá e ele colocou empregados lá, mas esses empregados são missionários. Conquanto sejam empregados e sejam muito hábeis para fazer o que fazem, eles são missionários. E na sala de jovens recentemente, essa classe está falando sobre vocação, sobre trabalho, fé e trabalho, perguntaram a ele: mas você não tem medo de que seus funcionários sejam presos, e que sua empresa seja fechada lá, e você perca o que você investiu ali? E aí ele dizia assim, com o português difícil dele: eu só tenho medo de uma coisa. O meu único medo é chegar diante do Senhor e Ele me dizer que eu fui um servo mau e inútil. É o único medo que eu tenho. Veja que o que o temor a Deus faz com a pessoa. Faz com que ela não tema absolutamente mais nada. Mais nada. Esse temor é a reverência que os servos têm diante do Senhor Altíssimo. Como filhos que estão diante de um pai que é extremamente honrado por causa do seu caráter. Qual o caráter de Deus? Ao olhar para o caráter dele, nós devemos honrá-lo. Ele é honrado, esse pai, por causa dos seus feitos de justiça. Ele é o herói dos seus filhos. Olhamos para o Senhor e que feitos nós vemos. Ele, de fato, é o nosso herói. E ele é honrado por causa das suas palavras de sabedoria. Esse temor vai conduzir os servos à obediência, no cuidado constante da própria vida, desviando-se do mal. Algo que
a gente no final desse primeiro ponto deve observar. Só tem 35 pontos, tá? Eu estou no primeiro. Se nós não temermos ao Senhor, irmãos, em obediência à sua palavra, num sincero desejo de imitar o seu caráter como filhos amados, nós vamos andar ansiosos nessa vida. Nós vamos ter medo de todas as coisas. Vamos viver amedrontados com o que os outros pensam de nós, com o que o amanhã nos reserva, com a dor e com a morte. Vamos andar preocupados com essas coisas. Quando tememos a Deus, vemos o seu caráter, vemos a sua sabedoria, vemos a sua soberania, e nós descansamos dizendo: o Senhor está no controle de todas as coisas, e Ele conduzirá todas as coisas para o fim que Ele mesmo deseja, que é a glória dEle e o meu bem. E nós então caminhamos em contentamento. Quando tememos a Deus, volto a dizer, não temos medo de mais nada a não ser desagradá-lo. Que desafio, né? Que Deus tenha misericórdia do meu coração, em primeiro lugar. Eu tenho tantos medos. Eu tenho medo das minhas filhas casarem com ímpios. Eu tenho medo delas saírem na rua para comprar um pão e alguma coisa acontecer com elas. Eu tenho medo de morrer cedo e não ver Gabriel crescer. É muito provável, eu sou um pai velho. Eu tenho medo de ser julgado pelas pessoas. Você tem medo de quê? Você é de carne e osso, igual a mim, né? Provavelmente você tem os mesmos medos que eu. Tenho 2 pais idosos, um pai com Parkinson, nem está andando mais. Tenho medo que meu pai morra logo. Minha mãe levou uma queda, fraturou 3 vértebras e 4 costelas. Não é? Nós temos tantos medos de que as pessoas que amamos sofram, de que nós mesmos soframos, de não vivermos aquilo que gostaríamos. A ansiedade toma conta do nosso coração. Temor a Deus. Sabermos que Ele é soberano, sábio, e que Ele é bom. Isso traz consolo. Segunda coisa. Primeira coisa que pensamos aqui é que mesmo os indivíduos mais íntegros e retos ainda são projetos inacabados e que tem muito a aprender. Jó precisava aprender a temer mais a Deus. Ele precisava conhecer mais a Deus. Precisava conhecer mais do seu caráter. As suas dúvidas revelaram isso. Eu imagino que nós ainda mais precisamos conhecer a Deus. Segundo lugar, mesmo as pessoas mais abençoadas pelo Senhor e que procedem de maneira piedosa podem experimentar dias de calamidade. Covid veio para todo mundo, para crente e descrente, conquanto eu seja imune. Eu sou imune. Na minha casa se hospedou gente com Covid, foi embora e eu não peguei. Eu acho que eu sou imune, porque eu sou crente. Na minha igreja faleceu um irmão com Covid, um homem jovem, de seus 50 e poucos anos, deixou filhos, esposa, também foi só ele. Faleceram outras pessoas, parentes de irmãos da igreja. Faleceu um monte de gente de outras coisas, que não foi Covid. Nossa, como morreu gente. É de Covid na igreja, um só. A morte vem para os crentes. A morte alcança a família dos crentes. Às vezes de forma inesperada. E quando eu olho para aquele irmão que faleceu, cheio de ideias mirabolantes, eu dizia para ele: cara, pé no chão, porque ele me chamava para conversar, e uma das propostas que ele tinha mais recente era comprar um avião. Ele queria comprar um avião, sério, ele queria comprar um avião para fazer entrega dos produtos que ele queria, ainda no campo das ideias, produzir. Mas ele já ia comprar um avião antes de produzir o que ele queria. E eu dizia assim: cara, pé no chão, não faz isso. Aí ele, quando eu dizia isso para ele: pastor, o senhor não está entendendo a minha ideia. Eu disse: é exatamente porque eu estou entendendo a sua loucura que eu estou dizendo pé no chão. Esse homem cheio de ideias, ele dizia assim, ele gostava de postar, ele era um advogado assim, daqueles bem
bem guerreiros. Aí ele postava assim: mais um dia do gladiador. Aí ele dizia assim: um gladiador de terno. Aí ele dizia: aí eu vou para a guerra. Aí era entrar no fórum. Vou enfrentar o meu inimigo, era um juiz. Então ele tinha toda essa linguagem engraçada. Deus levou. Os projetos dele foram encerrados. Eu dizia nesses sermões sobre a morte que quando nós nascemos, um cronômetro foi iniciado. E eu falei em cronômetro, você vê, todo mundo chora. Realmente é algo triste, né? Até as crianças entendem esse negócio. Elas nasceram, provavelmente o cronômetro delas ainda vai correr muito. Ainda tem muitos números a girar, mas já dá tristeza. O cronômetro, a gente espera que ele rode muito, mas ele não está na nossa mão para nós sabermos. Ele está na mão de Deus. E quando chegar o número estabelecido para o cronômetro, ele vai parar. E eu e você não temos controle sobre isso. Eu tenho ouvido muito falar sobre morte prematura. Ah, morreu tão cedo. Morreu antes da hora. Irmãos, isso não existe. Não existe isso. Não existe morte prematura. Essa cantora que faleceu agora há pouco, né? Eu nunca tinha ouvido falar nela. Conheci ela na morte, ela se tornou famosa para mim. As pessoas dizem: nossa, tão jovem, prematura, 20 e poucos anos. Não houve nada prematuro aí. O cronômetro foi determinado assim. E Deus tinha o controle desse termômetro. Sabedoria nos impele a corrermos com o tempo que Deus nos deu. Eu não sei qual é o cronômetro. Eu preciso correr para que, enquanto esse cronômetro está girando, eu conheça mais a Deus, eu sirva mais ao Senhor, eu seja mais usado pelo Senhor na vida das pessoas que eu amo, eu seja um instrumento de Deus na vida da minha igreja. Eu preciso correr. Eu brincava com algumas pessoas essa semana. O conselho domingo passado me pegou e eu estava dizendo ao pastor Hebe, me deu altas broncas e carões. Quando eu cheguei, na realidade, para o culto, domingo à noite, tinha um motim na sala do conselho. Estavam reunidos marcando um médico para mim, às 7h20 da manhã, da segunda-feira. Isso é muita maldade. Isso é muita maldade. Médico às 7h20 da manhã, na segunda-feira. E ele disse: o senhor vai, viu, pastor? Eu disse: senhor, vocês são um conselho, eu vou ser demitido se eu não for? Eu disse: vai. Então tá bom, por amor aos meus filhinhos, eu irei. E eu brincava com eles dizendo assim: gente, aí eles diziam assim: pastor, o senhor precisa diminuir sua agenda, o senhor precisa descansar, o senhor precisa dormir mais. Eu digo: gente, o senhor precisa emagrecer. O que as pessoas têm a ver com minha gordura? Você tem que emagrecer. Se vocês são presbíteros ou são personagens? E aí você tem que emagrecer. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando eu morrer, eu vou ficar deitado, dormindo, e vou ficar magrinho. Então não se estresse. É claro, a gente precisa cuidar da saúde, isso é brincadeira. Mas o exercício físico para pouco é proveitoso. Tem proveito, mas é pequenininho. Tem um exercício mais vantajoso: servirmos a Deus. O exercício espiritual, a gente precisa correr contra o tempo. Os versos seguintes vão dizer assim: nasceram-lhe 7 filhos. E a gente está falando aqui de pessoas abençoadas que sofrem, né? Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Seus filhos iam à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 filhas e a comerem, a beberem com eles. Jó, ele possuía uma família que era abençoada. Ele tinha muitos filhos. O texto vai dizer que ele, dentre os da sua geração, dentro do seu tempo, ele era o maior homem de todos no Oriente. O final do verso 3 diz isso. Não tinha ninguém igualável a Jó, ele era inigualável, repleto das bênçãos. Era aquele indivíduo assim: olha, se há um homem abençoado, é Jó.
esse foi aquele homem que Deus decidiu colocar a mão de bênção. Já viu esse tipo de coisa? As pessoas falavam isso de Jó. Ele era conhecido por ser extremamente abençoado por Deus, por ser alguém alcançado pela graça do Senhor. E Jó possuía de fato a bênção. Essa bênção se refletia em algumas coisas. Nós estamos na época dos patriarcas. A época dos patriarcas nos remete à família e a filhos. Na época de patriarcas, quanto mais filhos se tem, mais abençoado se é. Era a ideia. Por isso, nas Escrituras, havia tanta dor, e ainda há hoje, e sofrimento quando há a impossibilidade de gerar filhos naturais. Essa é a luta de Abraão e Sara. Essa é a luta de Ana, por exemplo, no primeiro capítulo de Samuel, 1 Samuel, chorando e orando ao Senhor com a alma tão angustiada que ele achava que ela estava bêbada. Diversos servos de Deus passam por essa dor. Jó não passava. Jó teve 10 filhos. Perdeu para minha avó com 4. Mas tinha 10 filhos, 7 homens e 7 homens. Era essa também uma característica da bênção de Deus. Eram homens numa época em que a família era protegida pelo braço. Isso também era de extrema importância. Eles eram aqueles que estariam à porta para proteger o seu lar, junto com seu pai. Na época do patriarcado, o patriarca lutava contra reis. Lembra de Abraão? Lutando contra reis para salvar o seu sobrinho Ló. E vence a batalha. E ele tinha um exército de homens com ele, que eram seus servos. Mas quando há filhos, o exército é ainda maior. Jacó era um homem assim, extremamente abençoado, por causa da quantidade de filhos que tinha. Ele era, além disso tudo, um pai presente. Ele cumpria o seu papel como sacerdote do lar. O texto diz assim, que, verso 5, que decorrido o turno de dias, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, ele não abria mão de cumprir o seu papel como sacerdote da sua casa. Seus filhos já grandes, que viviam em comunhão, isso era outra bênção. Era bem diferente da família de Isaac, cujos 2 filhos se engalfinhavam. Era bem diferente da família de Jacó, quando os seus filhos vendem um dos filhos. Era uma família de extrema comunhão. Eles estavam uns nas casas dos outros, eles ofereciam banquetes e jantares. Alguns querem ver nesses banquetes e jantares pecado, porque eles bebiam. É interessante que não é bem assim que as Escrituras falam, A gente vai mais adiante pensar nisso. Ele era zeloso das bênçãos que Deus havia lhe dado. Ele possuía uma herança do Senhor. Ele via os seus filhos que viviam em comunhão. Ele era atento à vida dos seus filhos, para como um sacerdote sacrificar em favor deles. Alguém me fez uma pergunta recentemente. Pastor, e como era isso? Jó sacrificava em favor dos seus filhos? Porque ele cumpria o papel do sacerdote. O sacerdote é aquele que sacrifica em favor de alguém. Cristo ainda não viera, e ele sacrificava em holocausto em favor de seus filhos, no aguardo do Redentor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que viria na plenitude dos tempos. E que de fato redimiria ele sim os pecados dos seus filhos. Mas ele demonstra um medo. Qual? Dos filhos pecarem contra o Senhor. Coisa interessante. O medo dele não estava em sofrer. Talvez ele nem pensasse nisso. O medo estava em os filhos pecarem contra o Senhor. E ele se desgastava nisso. Você percebe o pano de fundo da vida de Jó?
cuidado e o zelo desse homem. Esses filhos, como eu dizia, alguns veem pecado nisso, mas é interessante, veja o que Eclesiastes nos diz no capítulo 5, versos 18 e 19. Eis o que eu vi: boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Parece que Eclesiastes está falando de Jó, né? Aquele que recebe bênçãos e dons de Deus, e riquezas e bens, e poder para comer, e para viver. E Eclesiastes diz assim: você está sendo abençoado pelo Senhor? Aproveite. Você vai ter um churrasco hoje? Coma, inclusive a gordura da picanha. Se não quiser, guarde para os levitas. Nós comeremos. Se sente e aproveite um bom momento ao redor da mesa, tomando um bom vinho, financiado por Rodrigo. Converse sobre as bênçãos do Senhor. Tudo com moderação, com equilíbrio e com louvor a Deus. Coma, converse, beba, perceba as bênçãos de Deus. Eu dizia na igreja semana passada: leve seus filhos para tomar sorvete. Não dá para ir, como é aquela que a gente foi ontem, o nome? Bacio de Latte. Você vai na McDonald's, como eu, e pede casquinho misto, um para cada filho, e sai todo mundo feliz da vida. Essa, a propósito, era a estratégia para andar no shopping sem máscara. Compra sorvete, tira a máscara e sai. Mas usufrua. Não viva com medo. Ah, mas tem muitos problemas. Quem não os tem? Aprenda no meio das lutas e das provações, usufruir daquilo que Deus te deu. Porque, como diz Salomão em Eclesiastes, são poucos os dias da vida que Deus lhe deu. São poucos. Os muitos dias serão lá, irmãos. Não são aqui. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor, porque nesse mundo quebrado nós vivemos pouco tempo. E eu dizia num sermão recente: a morte se tornou de nossa inimiga, nossa escrava, porque ela coloca um fim na vida embaixo do sol e inaugura a vida eterna diante de Deus. Olhamos para esse maior inimigo, e Cristo conquistou, enlaçou, colocou aos nossos pés. E quando esse grande sofrimento que é a morte se aproxima dos crentes, eles dizem assim: onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Você está aqui sobre os meus pés, porque Cristo te derrotou. E você se tornou minha inimiga, minha escrava. Porque ao passar por você, eu vou estar diante do Senhor da vida. Irmãos, se a morte foi vencida e nós não devemos temê-la, o que mais temeremos? Só o Senhor. Mais nada, nem ninguém. Jó era um homem extremamente abençoado. As bênçãos, elas costumam nos deixar meio, digamos assim, flácidos. Nós acabamos, porque somos muito abençoados, de alguma maneira, descuidando da atenção que devemos ter com a vida, não é assim? A gente costuma se acomodar, se acostumar com as bênçãos, e nós então deixamos de ter uma vida devocional como deveríamos. Deixamos de orar ao Senhor como deveríamos. Você quer ver um tempo de reunião de oração cheia? Esse tempo agora. Gente, eu estou recebendo até visitante em reunião de oração.
gente na igreja, porque as pessoas estão em aperto. Mas Jó não era assim. Cheio de bênçãos, ele se mantinha vigilante. Ele percebia de onde vinham as bênçãos. A gente vê uma família guiada pela fé aqui. Pai sabe onde os filhos estão, ele se certifica de onde eles estão. O pai sabe de onde vêm as bênçãos, ele se certifica de adorar a Deus por causa das bênçãos. E ele lembra a sua família dessas bênçãos. Ele se mantém vigilante diante de Deus. Mas mesmo assim, isso é a introdução de todos os estudos que faremos esse final de semana. Mesmo assim, como sabemos, a calamidade veio sobre Jó. Se passa esse episódio, nós não lemos o texto seguinte, e se você observar, você vai ver algumas coisas acontecendo. Vá um pouco adiante, se você está com o texto aberto. Eu quero só ler. Veja do verso 13 em diante. No meio disso tudo, no meio de tantas bênçãos e no meio de tanta fidelidade, Jó não se tornou um homem descuidado por causa das bênçãos, não. O texto diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Primeira calamidade: os bens de Jó e os seus servos foram dizimados. Sobrou só um para contar a história, para ser o mensageiro da má notícia. Não deu tempo de Jó se sentar e calcular o prejuízo e pensar em como se reerguer no meio disso tudo. Veja o que diz o verso 16. Falava este ainda, o indivíduo ainda estava dando a notícia, quando veio o outro e disse assim: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Caiu raios. Fogo do céu é raio. Talvez num precursor de uma grande tempestade, inúmeros raios caíram no campo, mataram as ovelhas todas e os servos que estavam pastando ovelhas também morreram. Não deu nem tempo dele calcular o prejuízo. Esse segundo servo ainda estava falando, quando veio o outro e disse assim: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ele perdeu. Talvez no primeiro momento ele viu: eu perdi aqui as jumentas, mas sobraram as ovelhas e os camelos. Talvez ele tenha pensado assim. Aí já vem outro e diz: morreram as ovelhas e os servos. Diz: pelo menos me sobraram os camelos. Aí vem outro e diz: morreram os camelos também. Ele ainda está ouvindo isso. E veja o verso 18. Falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Perdeu jumentas, perdeu ovelhas, perdeu jumentos, ou perdeu camelos. Talvez ele estivesse pensando assim: perdi todos os meus bens e agora? Vou trabalhar com os meus filhos, afinal eu tenho 7 homens e 3 mulheres. Elas talvez possam falar com seus maridos que vão me ajudar. Os meus filhos vão, com a força do seu braço, conquistar de novo comigo. Até aí era um sofrimento no bolso. Até aí era um sofrimento circunstancial. Agora, irmãos, o sofrimento ultrapassou
o físico e foi para o campo da alma. Uma facada no peito. Todos os seus filhos morreram. Tragicamente. Soterrados. Esmagados. Gente, quem aguenta tanta notícia assim? Isso não levou um dia, não levou uma hora, foi 1 minuto, seguinte, segundos, um atrás do outro. Uma coisa atrás da outra. Uma calamidade aconteceu sobre ele, uma calamidade veio sobre ele. A gente sabe que há por trás todo um processo. A gente observa do verso 6 a 12, ele sofrendo uma acusação de Satanás e as consequências dessa acusação. Eu não vou ler, mas os versos 13 a 22, ou melhor, já lemos, mostra diante da calamidade uma resposta piedosa. Veja o verso 20. Ele rasgou o seu manto, levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e murmurou, e praguejou, e reclamou, e conspirou, e abandonou Deus. O que é que o texto diz? Ele adorou. Que tipo de gente faz isso? Será que aqui entre nós há alguém capaz? Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não chego perto do indivíduo como esse. Ele não disse, ó céus, ó vida, eu dou. Senhor, onde tu estás? O Senhor é injusto. Como eu tenho visto muitas pessoas fazerem. Ele não se vitimizou. Oh, eu sou vítima. Tem um irmão que foi presbítero da nossa igreja e conversava com minha esposa. A pior coisa que pode existir na vida de alguém é terminar mal. É terminar mal. Foi um líder durante muitos anos, respeitado, mas no final da vida, já com a idade avançada, ele se vitimizou, pragueja contra a igreja de Cristo, pragueja contra a soberania de Deus, perdeu o rumo, não tem capacidade de adorar, apenas de murmurar, apenas de murmurar. A esposa faleceu nesses meses passados, e a questão é, Deus é injusto, porque levou a minha esposa, que já contava bem mais de 70 anos de idade, viveu bem. Alguém que foi repleto de bênçãos na vida, materiais e também espirituais. Mas quando em algum momento, por causa da sua própria incapacidade de cuidado e vigilância, as coisas desandaram, ele não quer aprender com o que Deus está lhe dizendo. Ele não adora, ele murmura, e a vida se torna amarga e terrível. Ele não consegue ser grato por aquilo que recebe muitas coisas. Pela família que Deus deu, pelos amigos. Não consegue enxergar mais nada bom na vida. Jó não foi assim. Irmãos, ele perdeu tudo. Mas ele adorou. E ele reconheceu uma coisa: eu saí nu do ventre de minha mãe, e eu voltarei nu. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O texto diz assim, que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja, alguns ensinos que vêm a nós. Nós podemos confiar na sabedoria de Deus. E nós podemos confiar na soberania de Deus. Eu preguei há anos atrás uma série de sermões em Êxodo,
em Gênesis, a partir da vida de José. Fui até o final do livro, do capítulo 37 ao final do livro, expositivamente. E o grande ensino que aqueles sermões trouxeram foi: o Senhor é muito habilidoso, o Senhor é perfeito. Na costura que Ele faz da história, não tem um ponto fora do lugar, não tem uma cor que não esteja cuidadosamente colocada no quadro, não tem um detalhe que esteja deslocado de propósito. Deus está como um hábil tecelão conduzindo a história da redenção, na qual nós fomos inseridos por sua graça. Olhamos para a história de José e achamos que José é o personagem principal. Olhamos para a história de Jó, achamos que Jó é o personagem principal. Olhamos para a história de Abraão e julgamos que ele é o personagem principal. Olhamos para Paulo e julgamos que ele é o principal, Pedro é o principal. A gente se olha no espelho e nós achamos que nós somos o personagem principal. Mas não somos, irmãos. Nós somos mais como figurantes. Daqueles que passam assim, com a imagem bem desfocada ao final, e só quem sabe que aquele figurante estava lá, e o nome dele é quem escreveu a história. Não somos nós que devemos ser notados. Não somos nós os personagens principais. Só há um personagem. E o personagem central é Cristo. Só Ele é o personagem central. E Ele nos conduziu, por sua bendita graça, a fazermos parte dessa história na qual Ele é o personagem central. E os nossos movimentos e a nossa caminhada toda conduz à atenção de quem Ele é, do que Ele está fazendo, do que Ele está operando. E os meus sofrimentos, os seus sofrimentos, as minhas lutas, as suas lutas, o tempo de vida que Deus nos deu, de nascimento, de vida, de padecimento, de morte, mas de ressurreição, que são os mesmos passos de Cristo, só fazem sentido em Cristo. E tem como propósito nos conduzir a Cristo e nos tornar semelhantes a Cristo. Jó foi conduzido a sua história a se parecer com Cristo. José a mesma coisa, Abraão, Noé, eu e você também. Cada servo de Deus passou por esse mundo. Nós podemos confiar na sabedoria e na soberania de Deus. O verso 6 diz que Satanás se apresentou diante do Senhor. Esse trecho das Escrituras é maravilhoso. Ah, pastor, é maravilhoso ver o diabo no céu diante de Deus? É sim, porque esse trecho mostra a soberania de Deus sobre todos os espíritos, inclusive sobre Satanás, que precisa prestar contas a Deus. Ele não foi ali passear não, irmãos. Ele não entrou ali porque ele disse, eu vou lá ver Deus. Não, não foi não. Ele foi porque ele tinha que prestar contas. Você percebe? O Senhor, que sabia de todas as coisas, como num juízo, pergunta a ele, você vem de onde? E ele responde, você estava fazendo o quê? E ele responde, ele está prestando contas a Deus. A grande verdade que está estampada nessa cena aqui é que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Como o Senhor do universo, Ele está sentado no trono e todos os seres lhe prestam contas. Satanás lhe presta contas, os homens maus lhe prestarão contas. As nossas contas já foram prestadas na cruz, mas todos os demais prestarão contas. Outro ensino que vem dessa cena e que vai atravessar todo o livro de Jó é que o que acontece nesse mundo quebrado, o que acontece em nossas vidas em particular, tudo tem a ver com um plano de Deus, de um Deus assentado no trono, que tem todas as coisas submissas à sua vontade, inclusive os acontecimentos da nossa história, da nossa passagem como figurantes por um curto tempo na história da redenção. E são muitos que são inseridos nessa história. A verdade das Escrituras é belíssima.
e nos conduz a esse fato. Deus está conduzindo tudo. É interessante, eu gosto tanto do livro de Apocalipse, eu estou expondo ele nas terças-feiras. O livro de Apocalipse é um livro escrito para o consolo da igreja, para consolar a igreja. Como assim? Eu preguei no capítulo 11, o último sermão que preguei, e as duas testemunhas são mortas. O corpo delas é deixado em praça pública por 3 dias e meio. A besta que surge ali da terra julga que venceu. Os ímpios dão festa, porque vêm as testemunhas mortas. Depois de 3 dias e meio, as testemunhas ressuscitam, para pavor do mundo inteiro. E eles ficam apavorados de fato. Essa era a realidade daquela igreja, gente morrendo e sendo deixada em praça pública. E o que o Senhor estava dizendo para aquela igreja é: a vitória é minha. Vocês vão ressuscitar. A vitória que o mundo canta, derramando o sangue da igreja, é bem passageira, é meia festa. Uma festa inteira em Israel durava 7 dias. 3 dias e meio de festa é uma festa pela metade. É isso que o Senhor está dizendo em Apocalipse 11. E o texto anterior a essa morte das testemunhas é o Senhor medindo o templo e selando ele com os santos dentro dele, dizendo assim: vocês estão protegidos na minha presença. O mundo pode pegar fogo, o mundo pode até julgar ter vencido a igreja, mas vocês estão protegidos. Irmãos, eu estou caminhando para o fim. As crianças pedem isso. Nós precisamos estar atentos como Jó esteve. Jó esteve atento acerca de sua família, mas há uma outra atenção que também devemos ter. O texto diz, no verso 7, que Satanás pergunta, ou Deus pergunta a Satanás, de onde ele vem? Ele diz que vem de rodear a terra. Isso demonstra que Satanás não é onipresente, que Deus o é, mas que ele está ativo no mundo caído, buscando ocasião para operar seus planos de morte e, se possível, destruir os piedosos. Há um espírito do século, que é o espírito dele. Há uma cultura que muitas vezes está posta nele. Um dos grandes equívocos da humanidade, irmãos, é pensar que Satanás está sentado no trono governando o inferno. Ele não está. Ele não está governando nada. No entanto, ele atua num limite que Deus lhe concede. Esse texto revela isso. Você vai até aqui, e ele só vai até ali. E nós devemos estar atentos, porque nós não sabemos quais são os limites que Deus lhe deu. E nós vemos tantos crentes sendo enganados por falsas ideias, sendo abocanhados pelo espírito do século, e isso traz imenso sofrimento. O maior sofrimento que podemos sofrer não é no corpo, irmãos, é na alma. E tantos têm sofrido porque têm dado ouvidos à voz da serpente, ainda hoje. Ao invés de ouvirem a voz de Deus, ouvem a voz do empoderamento que a serpente propõe lá no Éden, e querem ser Deus. Jó, nesse livro de Jó, nós vemos a atuação do enganador, vemos a atuação de Satanás, limitada por Deus, mas trazendo sofrimento, sim. Nós precisamos estar atentos para entender que Deus é soberano sobre o diabo, mas que ele atua. E mesmo quando ele atue, nós precisamos manter o contentamento do Senhor. Não podemos começar a ter aquela visão de uma queda de braço entre o diabo e Deus. Não existe isso. Lutero dizia: o diabo é o lacaio de Deus. Lacaio de Deus. Deus usa o seu lacaio para os seus propósitos, inclusive nesse mundo. Isso é difícil de entender, não é? Por que Deus não estala os dedos? Por que Deus não pisca os olhos? Por que Deus não dá um sopro?
e destrói logo. Sabe por que ele não faz isso? Por amor aos eleitos. Ele não destruiu o diabo ainda por amor aos eleitos. Sabe por quê? Porque nem todos os eleitos nasceram ainda. Está aí na barriga de vocês, irmãs. Quem está grávida aqui mesmo? Soube que tem umas 15 grávidas aqui, né? Querida, será que você sai grávida daqui também? Vocês estão carregando eleitos. É por amor a esses eleitos aí que o Senhor ainda não destruiu Satanás. E a gente vai sofrendo aqui. E sofremos nesse mundo caído por causa dos eleitos que ainda virão. E esse mundo é mantido pelo Senhor sob um juízo temporário, aguardando um juízo final. Porque Deus vai preservando para que os eleitos nasçam. É por amor aos nossos filhos. Foi por amor a mim e a você que o mundo foi preservado até hoje. E Satanás é mantido no limite, mas ele ainda atua. É interessante que o Senhor pergunta de onde ele vem. Você percebe uma inquietação na resposta dele? Eu venho de rodear a terra. Eu venho de rodear a terra. Eu conversava com uma mãe semana passada. O filho dela é dependente químico e envolvido com uma série de marginalidades. E nós conseguimos uma casa onde ele possa ir para a recuperação, para estar na abstinência. E ela queria levá-lo para casa, para aguardar o tempo de para que ela disse, não leve, porque a sua casa é justamente o lugar onde ele é mais tentado, e ele vai ficar sem fazer nada, porque ele estava na casa de outra pessoa, inclusive trabalhando. Se ele for para a sua casa, ele vai ficar como um leão dentro de uma jaula, rodando para um lado e para o outro. É exatamente isso que Satanás está fazendo agora. Esse mundo não é o reino dele, irmãos. Esse mundo é uma jaula onde ele está. E ele fica rondando para um lado e para o outro, como um leão agoniado, limitado pela ação soberana de Deus. É uma inquietação aqui. Ele, como quem diz assim, fazer o quê, né? Eu venho de andar para lá e para cá na jaula na qual o Senhor me colocou. Essa é a resposta que ele está dando. Ele busca espaço. Ele anda como um leão numa jaula. Ele ruge. Ele busca o descuido de alguém a fim de lhe abocanhar. Mas tem mais um detalhe. No meio disso tudo, o Senhor desafia Satanás. Receba o verso 8º. O Senhor pergunta a Satanás: observaste o meu servo Jó? Irmãos, será que o Senhor diz isso a nosso respeito? Será que o Senhor pode dizer isso a meu respeito? Observaste o meu servo Vitor? Observaste o meu servo Gabriel? Meu servo Lucas? Observaste? Será que o Senhor pode ir adiante e dizer assim: não há ninguém na terra semelhante a ele? Homem, mulher, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Será que o Senhor pode dizer isso a meu respeito e a seu respeito? O sofrimento de Jó tinha a ver com esse desafio. Talvez o Senhor não diga e nós nem queiramos que Ele diga. Talvez nós, ao ouvirmos isso, digamos assim no nosso coração: não, Senhor, não diz isso a meu respeito, não, me deixa em paz. Me erre, Senhor, me erre. Não lembra de mim, não. Lembra do meu irmão aqui do lado. Lembra do pastor Hebe, lembra dele. Talvez a gente diga assim. Será que nós estamos firmados o suficientemente no Senhor para termos a coragem de nos colocarmos nas mãos do Senhor para que Ele, com a nossa vida, envergonhe o diabo? Mas isso tem a ver com sofrimento. E aí? Está disposto? Vai segurar a batata quente? Vamos adiante? É difícil, né? Mas esse é o processo. A gente não quer que Deus desafie Satanás com a nossa vida, porque isso vai demandar dependermos do Senhor exclusivamente.
vai demandar aprendermos a ter contentamento exclusivamente nele, esperarmos só nele. O fato é que o Senhor dá testemunho de Jó, o Senhor o aprova como servo fiel, e a menção do Senhor a Jó serve aos seus propósitos divinos. O diabo é desafiado, o diabo é humilhado com a retidão, com o temor e com a integridade de Jó. Será que o diabo é humilhado através da nossa vida? Mais um tópico. A vida piedosa dos eleitos é marcada pela adoração. Não importa, já vimos isso, qual seja a circunstância, nós adoramos, nós continuamos servindo, nós temos contentamento no Senhor. Eu vou pular algumas coisas por causa da hora e por causa do churrasco. Eu quero caminhar para uma conclusão. Se você quiser o texto completo, eu dou para você esse esboço. Aí você dá uma melhoradinha e prega em casa. Irmão, Jó amava a sua família. Você também ama, não ama? Eu também amo. Eu sei que tem pessoas aqui com parentes idosos, com parentes em sofrimento por causa de enfermidades, eu também tenho. E talvez porque amamos tanto esses parentes, a nossa fé se abale no ocaso da vida. Não é assim? Será que você ama tanto ao Senhor a ponto de entregar os seus parentes confiadamente a Ele? E nós amamos nossos filhos. Jó também amava. Eu digo às minhas filhas assim, hoje mesmo, aliás, quinta-feira, quando vinha para cá, abraçava cada uma e dizia, eu te amo, lembra que o papai te ama? E todas elas respondem assim, eu amo mais. Mentira, não ama não. Você ama até alguém vir te tirar de mim. E eu vou ficar feito pastor Hebe, com lágrimas nos olhos todas as vezes que eu olhar para vocês. Ele já está chorando ali. Eu amo mais, papai. Ama não. Nós que somos pais, amamos os nossos filhos ao ponto de darmos as nossas vidas por eles dando gargalhada. Pode arrancar meu braço, minha mão, meus dedos, arrancar minhas unhas, os dentes com canivete. Eu vou continuar rindo, desde que seja para que os meus filhos vivam e tenham uma vida abundante entre o Senhor e sejam felizes. Pai é assim. Mas eu preciso amar mais ao Senhor e entregar meus filhos a Ele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve antes. Mas se o Senhor levar os nossos filhos antes, o contentamento vai embora, a tristeza vai tomar conta da nossa vida, nós vamos andar pela vida vitimizados, ou vamos dizer, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que desafio. O Senhor requer isso de nós. O Senhor requer isso da minha vida, da sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muito frequentemente, irmãos, em tempos de prosperidade, nós nos esquecemos que estamos no mundo caído. Os tempos agora não são mais tempos de prosperidade. E o mundo está caminhando, perceba isso, o mundo está caminhando para um tempo estranho. Nós não sabemos o que vem por aí, mas muitas coisas estranhas estão sendo preparadas nesse mundo que nós vivemos. O Senhor está nos dando um tempo de preparo para esse momento difícil do mundo. Nosso coração precisa estar posto no Senhor. Nosso coração precisa estar guardado em Cristo. Um outro aspecto nessa conclusão. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Como servos do Senhor, pessoas íntegras e retas e tementes a Deus, nós não podemos ter medo de nada.
E o sofrimento à luz das Escrituras, a compreensão do sofrimento à luz das Escrituras nos impele a vasculharmos o nosso coração para ver o que nós tememos. E deixa eu dizer uma coisa: para onde o nosso coração aponte o temor, provavelmente aí também há idolatria. Nós tememos aquilo que nós amamos e adoramos. Se você tem tido temor em alguma área da vida, provavelmente ali há um ídolo que precisa ser esmiuçado, que precisa ser destruído. Nesse tempo, o Senhor está exigindo de nós: vasculhe a sua vida, porque a integridade exige de mim e de você que só haja um Deus. A integridade exige de mim e de você que nós não amemos nem adoremos qualquer outra coisa acima do Senhor. A integridade nos impele a diariamente entrarmos no galpão da nossa alma e destruirmos os ídolos. São Calvino dizia o seguinte: o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. O que é isso? Todo dia tem ídolo novo. Todo dia surge um ídolo novo e surgem novos temores. A integridade nos impele a entendermos isso e a fecharmos esse ciclo de idolatria que ocorre na nossa vida. Terceiro e último lugar, irmãos, a caminhada dos servos de Deus é uma caminhada de forja. Nós estamos sendo forjados. Nós nascemos no formato do pecado. Nós somos filhos de Adão e de Eva. E o acessório segue o principal. Nós temos as características caídas de Adão e de Eva. Nós somos frutos das escolhas de Adão e de Eva. E por isso temos as nossas escolhas caídas também. E por isso vemos as coisas de forma tão distorcida como eles também viviam. Ora nos parecemos com Caim, ora nos parecemos com Esaú, ora nos parecemos com os outros 10 irmãos de José, ora nos parecemos com Saul, ora a gente se parece com Acabe ou com Jezabel. Que Deus tenha misericórdia de nós somos caídos. Mas o Senhor nos resgatou e essa massa disforme pelo pecado está sendo forjada. Mas não é uma massinha Play-Doh, não é. Nosso coração é duro como ferro e ele precisa ser levado a altas temperaturas e levar muita pancada para ser forjado naquilo que Deus quer que ele se torne. Já viu uma forja? Eu gosto tem uns programas que tem uns negócios malucos. O cara acha uma corrente toda enferrujada, não sei aonde, e vai transformar aquela corrente numa joia. Já viu isso? Aí ele derrete aquele negócio, vira um negócio incandescente, ele dá pancada, pá, 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 e lima para um lado e lima para o outro. Não sei se você está no fogo, ou se está sendo limado, ou se está levando a pancada. Só sei que aconteceu e vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quando você achar que o fogo acabou, vem mais quente. E quando a pancada acabou, a pancada, Senhor, vai vir mais. Para que nós sejamos tornados a imagem do Senhor Jesus. A forja do coração de Jó levou Jó a experimentar acusações, levou Jó ao abandono, a dúvidas. E estes são elementos que estão na pauta da nossa vida também, para que a gente cresça. E eu imagino, irmão, que você está no calor, na pressão da vida, e por isso você sofre, por isso você chora, por isso você lamenta. Tudo isso faz parte da existência da gente aqui. Só tem uma coisa: o mesmo Deus de Jó é o nosso Deus. E como Jó pôde confiar no Senhor, eu e você podemos confiar no Senhor. Assim como ele conduziu a história de Jó,
Ele conduz a nossa história. Assim como Ele levou Jó à redenção, Ele nos conduz a Cristo. Ele está conduzindo a história dos remidos dele a um fim extraordinário. E nós podemos confiar nisso. Qual é a fase que você está da vida? Que momento você está? É o momento das notícias? É o momento dos amigos acusando? É o momento de avaliar o próprio coração? É o momento de sofrimento físico, sofrimento emocional? As Escrituras nos impelem a percebermos que o Senhor é Deus, Ele é perfeito, Ele está no trono. E nós então nos prostramos diante dEle e o adoramos. Que o Senhor nos abençoe e aplique, irmãos, a sua palavra ao nosso coração. Amém. Estou orando.